E aí, bora entender de uma vez por todas a diferença entre tempo e clima. Parece uma coisa simples, né? Mas olha, saber essa distinção é o segredo para decifrar desde a previsão no seu celular até as grandes mudanças que estão acontecendo no nosso planeta. Vamos desvendar esse mistério juntos. Vamos começar com aquela pergunta que todo mundo já se fez, vai. O aplicativo promete um dia lindo de sol, mas aí, bem na hora de sair de casa, o céu desaba. Por que isso acontece afinal? A resposta está numa máquina gigantesca e super complexa que opera por trás de cada ícone de sol ou chuva que a gente vê. Pois é, a verdade é que uma previsão do tempo não tem nada de palpite. Ela é o resultado de um dos sistemas de monitoramento mais incríveis que a humanidade já conseguiu construir. Pensa só, a cada segundo, uma quantidade absurda de dados é coletada no mundo inteiro. A gente está falando de satélites lá no espaço, estações aqui em Terra, boias no meio do oceano, aviões cruzando os céus. Cada um deles envia uma pecinha desse quebra-cabeça gigantesco que alimenta os sistemas de previsão. E essa coleta de dados não é de hoje não, viu? Para se ter uma ideia, a estação meteorológica mais antiga do Brasil, que ainda está funcionando, foi fundada lá em 1895. São mais de 100 anos de dados sendo registrados sem parar, ajudando a gente a entender a história do clima do nosso país. Certo, mas o que acontece com essa montanha de informações? Bom, ela é enviada para supercomputadores que rodam simulações supercomplexas da atmosfera. São os famosos modelos numéricos, que são, hoje em dia, a principal ferramenta para prever o tempo. O jeito como esses modelos funcionam é fascinante. Eles basicamente criam uma espécie de grade quadriculada sobre o planeta todo, com estações virtuais a cada tantos quilômetros. A partir daí, eles usam pura física, com equações super complexas, para calcular como a atmosfera provavelmente vai se comportar nessas estações nas próximas horas, dias e até semanas. E aqui, olha só, a gente resolve o mistério do começo. Cada aplicativo de tempo no celular pode usar um modelo numérico diferente. Um pode usar um modelo americano, outro um europeu, outro um alemão. E como cada modelo tem suas próprias particularidades, eles podem gerar resultados um pouco diferentes. É por isso que, às vezes, um app prevê chuva e o outro sol. Ok, agora que a gente já entendeu a máquina por trás da previsão, vamos para o conceito principal. A forma mais fácil, disparado, de diferenciar tempo e clima é com uma analogia muito simples e que muda tudo. Pensa assim, ó, o tempo é o humor do dia. Hoje pode amanhecer ensolarado, alegre, amanhã pode estar nublado, meio melancólico. É o que está acontecendo agora, no curto prazo. Já o clima é a personalidade, é o padrão geral, aquele comportamento que a gente espera de uma região ao longo de muitos e muitos anos. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma personalidade quente. E isso não é só uma metáfora, não, tá? A Organização Meteorológica Mundial define que, para caracterizar a personalidade climática de um lugar, é preciso analisar um período de, no mínimo, 30 anos de dados. É essa série histórica longa que permite calcular as médias e os padrões que definem o que é normal para aquela região. Então, chegamos ao ponto crucial. Se o clima é a personalidade, o que acontece quando essa personalidade começa a mudar de forma consistente? É exatamente aí que a gente entra na discussão sobre mudança climática. E essa mudança não é uma suposição. Os dados mostram isso com muita clareza. Quando a gente compara as temperaturas médias de 2 períodos de 30 anos aqui no Brasil, a tendência é inegável. Um aquecimento em praticamente todo o país. A personalidade do nosso clima está, de fato, ficando mais quente. E para a gente ver o impacto disso na prática, vamos pegar um caso concreto. Em Belo Horizonte, um recorde de calor que já durava décadas foi quebrado em 2012. Depois, foi quebrado de novo em 2015, outra vez em 2020 e, em 2023, todos os recordes anteriores foram simplesmente pulverizados. Os eventos extremos estão ficando mais frequentes e muito mais intensos. Essa aceleração é tão impressionante que até os próprios especialistas estão revendo suas expectativas. Como disse o meteorologista Lisandro Gemiak, depois de ver tantos recordes caírem em tão pouco tempo, agora eu não falo mais nada, a previsibilidade está diminuindo. Então, sabendo que o humor, ou seja, o tempo, está ficando mais volátil e a personalidade, o clima, está mudando, qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo? Aqui está o ponto central de tudo. Se a gente quiser se preparar para as grandes mudanças climáticas de longo prazo, primeiro, a gente precisa estar preparado para lidar com a variabilidade do tempo no curto prazo. O professor Pedro Dias, da USP, resumiu essa ideia de um jeito perfeito.
Ele diz que a nossa preparação para o futuro do clima depende diretamente de como a gente lida com o tempo hoje. A lógica é bem simples. Se uma cidade já tem estrutura para lidar bem com as tempestades e secas de hoje, ela vai estar muito mais forte para encarar os eventos extremos do futuro. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Em 1963, o Brasil enfrentou uma das secas mais severas da história. Com o aumento da população, da demanda por água, por energia e com a personalidade do nosso clima mudando, a pergunta que fica é: se um evento como aquele se repetisse hoje, o que aconteceria? Será que a gente estaria pronto?